Você sabe que o ser humano necessita entender que a condição que um ser humano tem não é a condição de filho de Deus quando ele nasce. Quando ele nasce. Quando ele nasce, ele é criatura de Deus. Esta é a primeira condição que a pessoa necessita entender, que é sua condição humana. Humana. Quando eu nasci de minha mamá, consequência da união de meu papá com minha mamá, eu não nasci filho de Deus. Eu nasci de meu papá. Eu nasci de minha mamá. Eu tenho o ADN de meu papá, de minha mamá, de meu abuelo, de minha abuela, de meu bisabuelo, de meus ancestrales, que está em minha sangue. Isso me constituiu um ser humano, pero não um filho de Deus. Porque se eu fuera um filho de Deus, desde meu nascimento, eu não estaria distante de Deus e não havia sofrido como eu sofri. Porque Deus como Padre, jamais permitiria que seus filhos sofreram o que sofrem. Mas quando uno passa a ser filho de Deus, é quando o reino de Deus passa a estar adentro de uno. Porque há o reino del mundo e há o reino de Deus. Quem domina este reino del mundo, que é um reino de injustiça, de corrupção, de coisas imundas, um reino que cresce a violência cada dia, que enfria o amor a cada dia. Quando nós entramos no reino de Deus, e o reino de Deus passa a estar adentro de você passa a ser filho de Deus. Mire que Jesus dijo em Lucas, capítulo 17, versículo 20, habendo-lhe perguntado los fariseus, quem eram os fariseus? Los religiosos, los que tinham a religiosidade, eram religiosos. Havendo perguntado aos fariseus quando vendria o reino de Deus, Jesus les respondeu e dijo: o reino de Deus não viene com señales que visíveis, não é palpável, não é visível, ni dirão: mira, aqui está, ou allí está, porque aqui o reino de Deus entre vosotros está. Ou seja, não é aqui ou allí, é adentro de uno. Amém? Me hago entender ou não? Sim ou não? Quando o reino de Deus passa a estar adentro de uno, cambia todo. Cambia a mente, cambia a visão, cambia todo. A pessoa vence suas deficiências, suas debilidades, seus complexos, seus traumas, suas interrogantes, suas dúvidas, a incredulidade. Ella vence todo. Ou seja, a vitória empieza adentro de uno. Quando uno vence aqui, vence em todo. Amém? No livro de João, capítulo 3, versículo 16, 17 e 18, habla assim, ponga aí, João 3. Porque de tal maneira amou Deus a quê? Ao mundo que deu a quê? A seu Filho unigênito. Quem era? Jesus. Para que todo aquele que crê nele não se perda, mas tenha que. Quem crê em Jesus?
Mas você sabe o que é crer em Jesus? Você sabe o que significa o verbo creer em la Bíblia? Creer não é solamente creer que Jesus está vivo, que Jesus existe, que Jesus é o Filho de Deus. Creer é entregar-se. Entregar-se de corpo, alma, espírito. Isso é crer. Crer não é venir à igreja e sentar na butaca e escutar e não cambiar. Crer é você venir, escutar, entregar e tornar-se filho de Deus. Crer é você estar 100% entregado a Deus através de sua palavra, a palavra de Deus. No versículo 17, ele habla assim: porque Deus não enviou a seu Filho ao mundo para juzgar ao mundo, sino para que o mundo seja que salvo por ele. Jesus vino e morreu na cruz para salvar-te, mas você tem que crer. E o versículo 18 ele habla: ele que crê nele não é que condenado, pero ele que não crer já ha sido condenado, porque não ha creído no nome do unigênito Hijo de Deus. Por isso que Jesus falou através de Marcos capítulo 16: aquele que crer e és bautizado serás salvo. E aquele que não crer, quando a pessoa entrega sua vida, entrega todo. Amém? A pessoa passa a viver para Deus e Deus para si. E a pessoa torna-se filho de Deus. Por isso que em João capítulo 1, versículo 10. João 1, versículo 10. Ele no mundo estava, Jesus estava no mundo. E o mundo foi hecho por meio dele, de Jesus. E o mundo não lhe conheceu. A los suyos vino, que foi o povo de Israel. E los suyos não lhe receberam, ao contrário, lo crucificaram. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser ¿qué? Hijos de Dios. Es decir, los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, de papá, de mamá, ni de la voluntad de la carne, del acto sexual, ni de la voluntad del hombre, sino de qué? Entonces, los nacidos de padre e madre são criaturas de Deus. Pero quando entregam sua vida a Jesus, tornam-se hijos de Deus. Recebem o poder de serem hijos de Deus. E quem dá este poder? Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recebereis poder para ser hijo de Deus, quando o Espírito Santo venga sobre vosotros, e me sereis testigos em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e hasta los confines de la tierra. Aqui estamos nós outros. Então, este poder é dado através do Espírito Santo para transformar você de criatura para hijo de Deus. E quando você é transformado de criatura para hijo de Deus, cambia todo, cambia todo. Cambia sua forma de pensar, sua forma de mirar, sua forma de hablar, seu comportamento, seus costumbres, suas atitudes, suas decisões. Você era uma pessoa débil e passa a ser forte. Você era uma pessoa deficiente e passa a ser uma pessoa capacitada. Você era uma pessoa complejada
deixa de ser complejada, você passa a ser uma pessoa diferente, você passa a ser uma esposa diferente, um marido diferente, um padre diferente, uma madre diferente, filhos diferentes, você passa a ser uma pessoa diferente, você passa a ter visão para empreender, para crescer, para desenvolver, você passa a ter uma visão lo que é família, tudo torna-se diferente. É como se seus olhos são abertos. Amém? Isso não é religião. Isso não é ser uma pessoa religiosa. Isso é você viver adentro do reino de Deus. O bispo, como que isso acontece? Estou dando para você os passos. Você tem que crer em Jesus, crer em seu nome, arrepentir-se de seus pecados, entregar-se a Jesus de corpo, alma e espírito, abandonar este mundo, entregar-se de todo o coração, crer, e o Espírito Santo vendrá sobre você. E uma vez que o Espírito Santo venga em você, acabou, sua vida cambia. Você pode estar aqui, você é um drogadicto, um vicioso, um adicto, um alcoólico, um homeless, sua vida é transformada. Mas você tem que crer. Amém? Não importa a nacionalidade, o país, você pode ser hispano, brasileiro, argentino, chinês, pode ser o que seja, árabe, iraní, o que seja, Deus é contigo. Diga graças a Deus. Quem quer, ponga-se de pé.